Considerado por muitos jornais da época como sendo the most charming man, o homem mais charmoso, Soberal marcou as cortes europeias e a vida social sua contemporânea. Um conversador cheio de graça, notável dançarino e imbatível em questões de elegância, e foi considerado o arquétipo masculino da Belle Époque. Depois de no primeiro episódio termos conhecido a brilhante carreira diplomática, hoje vamos desvendar a vida íntima e social do Marquês de Soberal. O Marquês de Soberal foi um homem que no seu tempo deixou uma marca também muito pessoal na sociedade onde viveu. Há mesmo relatos da época que o apresentam como o homem mais elegante de Londres no tempo da Rainha Vitória. A imagem do Marquês de Soberal nas cortes e a vida social europeia era marcada pela elegância e o bem-vestir, sendo cobiçado e copiado por muitos. Desde as corridas a cavalo, bailes ou regatas, a sua boa apresentação já era previsível e irrepreensível. Mas não há dúvida que ele, se virmos as fotografias, se virmos as caricaturas, se virmos as ilustrações, que imensas, ele é daquelas pessoas que têm direito a uma página inteira de litografia colorida na célebre revista Vanity Fair, uma revista importantíssima da época, onde saudava páginas inteiras a reis. A maneira de trajar, seja como marinheiro, seja como cortesão, era realmente sempre muito elegante. Então, eu encontrei uma carta de um fabricante de gravatas da cidade do Porto, que lhe manda para Londres essa carta dirigida ao Sr. Marquês de Soberal, que é acompanhada de uma caixa com 12 gravatas. E o que é que esse fabricante diz na carta? Diz assim: mando para a Vossa Excelência estas gravatas para fazer o favor de as usar e me dar a sua opinião sobre elas, porque eu acho que ficam bem no seu trajar diário. E depois ele diz mais o seguinte: eu tenho a certeza, se me der a honra de as usar e se for divulgado na sociedade londrina, elas serão de grande sucesso e então a minha casa prosperará, etc, etc, etc. Ou seja, ele na realidade está a pedir ao Marquês de Soberal que lhe use as suas gravatas, o que era suficiente para depois os outros quererem copiar, mas ao mesmo tempo também a divulgar que era um fabricante de excepcional qualidade que existia na cidade do Porto a fazer gravatas de seda. Portanto, isso está documentado. Uma outra historieta que se conta é que teria sido o Marquês de Soberal que teria inventado a bainha das calças, ou seja, as calças dobradas para cima, porque ele andava sempre muito bem vestido, mas um dia foi uma corrida de cavalos e, como sabemos, nos hipódromos, enfim, os hipódromos têm terra, ou têm lama, se chover, etc, etc. E então, para não sujar as calças, antes de entrar na zona mais encharcada, digamos assim, do hipódromo, que revirou a beira das calças para cima, e no dia seguinte toda a gente, por imitação, andava com uma dobra nas calças. Não porque houvesse chuva ou lama, mas porque era a moda que Soberal tinha instituído. Há também uma outra historieta que se conta, que é que um dia ele teve, como qualquer mortal, teve um azar, que foi um dente que estava com problemas, e então desenvolveu um abscesso no lado da cara, o que era, enfim, não era nada agradável, não é? Mas tinha de continuar a ir à embaixada, tinha de continuar a fazer o que tinha a fazer, então, para disfarçar, não era nada, ele cuidava tanto da sua imagem, não era nada bonito andar em Londres com um inchaço na cara, então, mesmo sendo à altura do verão em Londres, então o que é que ele se lembrou? De pegar num cachecol e tapar o abscesso. E então, no dia seguinte, todos os elegantes de Londres, mesmo no pino do verão, andavam com um cachecol a tapar a cara, porque pensavam que era uma moda que instituída por Soberal. Ou seja, ele era o homem que instituía a moda. O nosso Marquês possuía tudo para encantar o sexo feminino: elevada posição social, riqueza e dotes pessoais que fascinavam qualquer pessoa. Como já referimos, era imbatível em questões de elegância e um conversador cheio de graça. Soberal teve uma vida de vários romances, na sua maioria discretos e provavelmente repletos de glamour. Existem centenas de
bilhetinhos, alguns em papel timbrado, pessoais, de pessoas, de senhoras que se lhe dirigiam para isto, para aquilo e para aquilo outro, para coisa, muitos deles muitos dos recados, é evidente, em inglês a maior parte deles, outras até existem em italiano ou qualquer coisa parecida, porque a recordar tempos de Veneza, mas, portanto, muitos deles estão em código. Nós hoje não sabemos exatamente o que é aquele recado para ele, mas denota que havia uma intensa vida social relacionada com imensas pessoas. Portanto, sabemos duas coisas. Uma pública que vem nos jornais, não é? Os jornais da sociedade da época, não é? Ele esteve aqui nesta corrida de cavalos, com a marquesa não sei quantos, com a duquesa não sei quê, com a princesa isto, a rainha aquilo, e podemos adivinhar o que seria o resto dos seus dias, mais numa intimidade, através desses imensos bilhetinhos então que a coleção guarda e que felizmente foram preservados no seu espólio pessoal. O homem elegante e agradável com quem se gostava de aparecer, inclusivamente na vida social, de braço dados. Há fotografias dele a entrar de braço dado com algumas senhoras da alta sociedade inglesa, a entrar no sítio das corridas, etc. Não sei se elas não tinham de combinar entre si e depois com o protagonista, quer dizer, para ele levar uma de cada vez, quer dizer, ou então, porque lembro de ter visto cartas de uma senhora a dizer mal dele, quer dizer, nem sempre as coisas lhe corriam bem, porque havia senhoras que se sentiam preteridas ou se sentiam postas de lado e requeriam os seus favores sociais, digamos assim, porque dos outros não sabemos. Os bailes da alta sociedade da época em Londres eram ocasiões marcantes, em especial para as damas que, além de diversão, procuravam casamento. Um diplomata tinha que saber estar e bailar. Luís de Sobral era um notável bailarino ao ponto de ser considerado o melhor bailarino europeu. Como acontece, nós temos sempre de imaginar a época, e não nos faltam filmes de época, e às vezes a televisão inglesa, a BBC, tem séries notáveis que as pessoas se devem ter visto mesmo na televisão portuguesa, que retratam muito bem a época. É uma época de bailes. Um diplomata tinha de saber dançar, porque desde as cortes de inglesa, austríaca, etc., os bailes faziam parte, digamos assim, do cerimonial da época. E então o Marquês de Sobral também era conhecido por ser o melhor bailarino da Europa. Portanto, por ser um homem que elegantíssimo a dançar e que sabia não só dançar, como sabia fazer disso uma demonstração também da sua elegância. Portanto, Marquês de Sobral, o maior bailarino da Europa. Não bailarino de palco, como havia já então alguns famosos, mas bailarino do baile da sociedade. Sobral sempre teve uma relação enorme de amizade e intimidade com a coroa inglesa. Era o único membro estrangeiro do clube fundado pelo rei Eduardo VII. Acompanhava o príncipe de Gales nas regatas, nas caçadas ou às corridas em Ascot. É com o rei, o príncipe e outros lordes que Luís Maria segue para Buckingham Palace, onde assiste à estreia da obra Pompa em Crescer Constância de Elgar, composto para o jantar de aniversário do rei de Eduardo VII. As suas relações com a coroa inglesa supomos que são até um pouco anteriores a essa função, porque não será por acaso que num requerimento à Escola Naval Portuguesa, ele diz que vai tirocinar as suas funções do curso de guarda-marinho na Armada Inglesa. Para isso era preciso ter realmente boas relações com alguém e não sabemos se é daí a sua íntima relação com o futuro rei Eduardo VII, no qual, como eu já disse, ele tinha, em cujo iate real, ele tinha aposentos particulares, digamos assim, que lhe eram reservados, o que mostra uma grande intimidade e cumplicidade de muitas outras coisas. Portanto, a Rainha Vitória condecorou coisa rara num estrangeiro, o que na altura motivou muita ciumeira e até muito, enfim, muito agastamento, digamos assim, em muitos dos lordes ingleses, quer dizer, que não estavam a perceber porque é que a rainha tinha dado aquela
condecoração e aquela dignidade a um estrangeiro, mas o que é certo é que teve, aliás, teve várias condecorações da coroa inglesa. Portanto, essas relações não são, portanto, apenas formais, não são apenas, digamos assim, do exercício de um diplomata, mas que relações pessoais com as pessoas da família real são realmente muito notáveis, quer com o rei Eduardo VII, quer com o rei Jorge V, portanto já vinham do tempo da Rainha Vitória, e portanto vão continuar, mesmo depois da morte do rei Eduardo VII, é a sua viúva, a Rainha Alexandra, é com o Marquês de Sobral que vai passear pela Europa. Portanto, o que mostra realmente qualquer coisa muito para além das formalidades do cargo que ele desempenhava. Luís Maria é também amigo íntimo da família real portuguesa, sendo inclusive preceptor do príncipe e futuro rei Dom Manuel II. Segundo a tradição, Luís Maria recebia a família real neste mesmo palácio, o Palácio de Sidró, que aqui vinha passar a época das vindimas. Sua amizade e intimidade com o príncipe e depois rei Dom Carlos manifesta-se de várias maneiras, que os caricaturistas da época não deixaram de realçar, quer dizer, em algumas caricaturas conhecidas, portanto, em que a sua cumplicidade com o rei Dom Carlos, a família real e os príncipes, Dom Carlos, Luís Filipe e Dom Manuel, há notícias de que passaram várias vezes em férias pela Quinta de Sidró. Portanto, como eu já disse também, ele, mesmo no exílio, ele aparece como uma espécie de preceptor do jovem rei, no exílio, mas ainda bastante jovem, o rei Dom Manuel II, no qual se conta que ele mesmo o guiou em determinadas atitudes e relações que terá tido em Paris. A rainha Dona Amélia passa a semana que precedeu a morte do Marquês de Sobral à sua cabeceira no quarto onde ele agonizava, quer dizer, como uma pessoa querida, quer dizer, isso não é um ato de visita, é um ato já de muita amizade, muita intimidade, com certeza de muitos anos, muita proximidade pessoal e humana. Apesar de estar longe, Luís de Sobral nunca esqueceu a sua terra natal. Procurou sempre ajudar as suas gentes, apoiando a construção de um hospital e fazendo com que a ama de leite do futuro rei Dom Manuel II fosse São João da Pesqueira, a conhecida Marquinhas Rainha. O Marquês de Sobral não esqueceu os seus conterrâneos pobres, não esqueceu, não ignorava a situação de grande pobreza que muita da população do país enfrentava, nomeadamente no Douro. E sempre que podia, também partilhou daquilo que era seu através de algumas obras, a gente diria hoje obras de assistência, nomeadamente a questão de contribuir para fazer um hospital em São João da Pesqueira, através da misericórdia local, para poder acudir às sezões que muitas pessoas no Douro tinham, ou seja, malária e outras doenças que por lá havia. Quando a Rainha Dona Amélia nasceu mais um príncipezinho, que virá a ser o futuro rei Dom Manuel II, a Rainha, como há pessoas que não sabem disso a propósito de outras situações, mas quer dizer, a rainha tinha umas amas para cuidarem dos seus filhos quase que desde que nasciam, quer dizer, não era, as pessoas de um determinado estado social não amamentavam os filhos, por exemplo, ou não, tinham umas aias de leite, umas amas de leite, que é assim que se chamava, para depois os amamentarem, enfim, enquanto eles se desenvolviam. E o Marquês de Sobral, quando soube que tinha nascido um príncipezinho, etc., tratou de arranjar uma ama de leite onde? Na sua terra, a Pesqueira, que vai dar a Marquinhas, a ama de leite do rei Dom Manuel II. Ora, essas ligações ao Douro, ele manteve-as pela vida fora e suponho que, mesmo nos últimos tempos, as suas paisagens que ele via
da sua casa deve-lhe ter ficado na memória e na saudade que transportou consigo, com certeza, não sei se naqueles fados que cantava para as senhoras de Londres, com voz de tenor e ao som da guitarra portuguesa, que ele sabia tocar. Sobral, homem do Douro, defendeu sempre o nosso vinho do Porto, com a astúcia e elegância que lhe eram próprias. Já na altura o vinho do Porto era tido como similar ao néctar dos deuses, e é bem verdade. E após as guerras napoleónicas, muitos países começaram a produzir vinhos licorosos com a denominação Porte, que invadiam o mercado inglês, causando grandes danos ao mercado nacional. A 1 de dezembro de 1906, o administrador da Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal escreve a Sobral: se conseguires um tratado em que isto se consagre, o teu nome há de ficar na história, ligado ao maior dos serviços prestados ao país e particularmente ao ninho teu paterno. O tratado referido pretendia que a Inglaterra reduzisse os direitos alfandegários para o legítimo vinho do Porto. O que aconteceu em novembro de 1914, em que se pôs fim, em Inglaterra, ao mercado dos vinhos tipo Porto. Agora, Sobral, um homem do Douro, sem dúvida, quer dizer, não só pelos seus antepassados, mas as ligações de Sobral à pesqueira são muito mais do que isso. São a casa, a família, o Palácio de Sidró, que depois lhe pertenceu, mas são também a defesa da genuinidade, por exemplo, do vinho do Porto em Londres. Quer dizer, como nós sabemos, o negócio, o comércio dos vinhos do Douro saídos pela Barra fora, a Barra do Douro, para outros países, tiveram altos e baixos ao longo dos tempos, quer por contrafações, quer por imitações, etc. Ora, Sobral aparece-nos também no Parlamento inglês, em volta de determinada altura, a imposição de determinada genuinidade ao próprio vinho do Porto e do Douro que era exportado de Portugal. E, portanto, ele sabia bem do que estava a falar, porque a sua Quinta de Sidró era já então produtora de vinhos afamados, como vemos numa própria carta que essa de Queiroz lhe envia a dizer para ele não se esquecer de levar para Lisboa umas garrafas desse vinho que seriam com certeza bastante apreciadas. Essa de Queiroz, Guerra Junqueiro e Ramalho Ortigão são apenas 3 dos seus amigos que entre 1888 e 1893 se juntavam para trocar conhecimentos e falar sobre o fracasso do regime constitucional vigente. Eram os chamados vencidos da vida. Luís de Sobral fez parte daquele grupo que foi olhado com alguma inquietude até social, mas também alguma curiosidade, porque afinal dizia assim, mas o que é que eles querem, aquele grupo de pessoas que volta e meia fazem uns jantares, querem fazer um partido político, querem derrubar o governo, o que é que eles querem afinal? E eles não queriam nada disso, eles queriam era fazer uma boa radiografia, digamos assim, mas o termo para a época ainda não existia, que a radiologia só aparece depois de 1895, mas era perceber porque é que este país não atingiu o nível de desenvolvimento dos outros, que eles conheciam, etc., o que é que se passava com o nosso país e os remédios para modificar isso. Então, são os vencidos da vida. Como sabem, são 11 pessoas nomes do escola nacional nas diversas áreas, na área da cultura, do ensino, da literatura, da poesia, mas também da diplomacia, da política, portanto, que se juntavam volta e meia, traziam as notícias das capitais por onde deambulavam e iam dialogando uns com os outros para ver o que é que Portugal precisava. Sabemos alguma coisa dos vencidos da vida pelos jornais, os jornais da época que então traziam notícias fantásticas sobre esses jantares que se faziam, mas também sabemos depois sobre as cartas de cada um deles, de António Quental, essa de Queiroz, de Jaime Batalha Reis, portanto, que mais alguns pormenores sobre essas reuniões. Sabemos que tinham como vencido, o chamado vencido suplente, que era o próprio rei Dom Carlos, que com certeza gostaria de participar muito mais vezes nos jantares desses seus amigos mesmo, portanto, mas as suas funções de rei não lhe o permitiriam assim tanto como provavelmente desejaria.
o Marquês de Sobral, um dos vencidos da vida, foi também um nome, uma figura desse conjunto de figuras notáveis. Qual delas a mais notável? Se ele o foi na diplomacia, essa de Queiroz foi na literatura, António Cantal foi na filosofia, no pensamento, e muitos outros nas várias áreas foram pessoas que não passaram incólumes, digamos assim, pela fama do seu tempo. Mas é evidente que se hoje uns ainda hoje são relativamente lembrados, Luís de Sobral merece ser muito mais lembrado do que o que tem sido até aos dias de hoje, sobretudo quer na sua dimensão internacional, mas também quer na sua dimensão portuguesa, homem do Douro e homem do mundo, como no estudo que eu realizei sobre a sua biografia. Ele conseguiu ser as duas coisas numa pessoa só e em ambas foi grande, homem do Douro e homem do mundo. Nascido em São João da Pesqueira, num lugar repleto de paisagens de grande força telúrica, Marquês de Sobral subiu, de grau a degrau, nas mais altas esferas sociais. Um homem que se foi do Douro para o mundo e marcou as cortes europeias. Ainda hoje, o seu legado se faz sentir em São João da Pesqueira e o seu nome e pessoa surgem sempre que o assunto é Eduardo VII e a bela época londrina. A sua última morada, mesmo longe da sua terra natal, manteve-o junto das altas personalidades, o mundo ao qual Luís Maria pertenceu. Se estiver ou passar por Paris, visite esta grande personalidade no cemitério de Père Lachaise e orgulhe-se deste douriense que conquistou e deslumbrou a Europa.